Me propus a estar falando sobre essa questão um pouco da ética, pensando numas situações que a gente vem vivenciando dentro do movimento de forma geral, não só de coisas que passam pelo Centro de Cultura, mas que acontecem de forma geral, né? Assim, a gente vem de uma fase, acho que as críticas sempre existiram, as brigas, as divergências, o conflito é saudável e nos faz crescer, né? Acho que é no conflito que a gente cresce, desde que exista uma certa honestidade, uma certa ética, mesmo quando a gente briga, que é uma coisa que a gente vem observando que no nosso meio também as coisas estão indo para um outro lado, né? Então, às vezes se deturpam certas informações, a informação vem no ouvir dizer, e no ouvir dizer ninguém sabe a origem, essa coisa vai tomando uma proporção e chega a um determinado momento você destruiu a história de determinadas pessoas, destruiu a história de determinados grupos. E pior, né? A gente reproduz o comportamento da sociedade que a gente mesmo critica. Eu trabalho numa escola e quando as crianças, os jovens brigam, a gente... Mas por que vocês brigaram? Ah, ele mandou um negócio no Facebook, que mandou um negócio no WhatsApp. Aí você fala assim, porra, mas não tem nem a ver com a escola. Não, é mais ou menos a mesma coisa. A gente fica reproduzindo o comportamento que a gente critica na relação com o outro. E o outro, muitas vezes, são pessoas com quem a gente deveria de ter o máximo de proximidade, não é o mínimo, é o máximo de proximidade. E aí surgem esses problemas e com essa era tecnológica, isso tem se tornado viral, né, muito em cima do ouvir dizer, do alguém falou, e a gente foi chegando até algumas situações em que eu escuto muito no Centro de Cultura assim, melhor não responder. Porque se deixar para lá, morre e cai no esquecimento. E aí eu fico pensando, eu falo, porra, cara, então a gente está na fase também da autocensura, né? Que aí o cara fica me criticando, surge um monte de problemas, e eu, ao invés de poder argumentar no sentido disso ser algo que construa novos relacionamentos, evito de discutir, porque isso vai ser totalmente destrutivo. Então deixa para lá, deixa falar, ele cai no esquecimento e a gente não toca mais no assunto. Anos depois, ou pouco depois, você encontra a pessoa, aí você vai fazer sorriso amarelo, oi, tudo bem? E eu não consigo ser assim. Né? Da minha experiência de punk, eu vivi uma fase diferente, a gente chamava, sentava, e se tinha que sair na porrada, saía na porrada, resolvia, acabou, morreu o assunto e não se falava mais sobre aquilo. Sempre houve conflito, né? A gente pegar anarco-sindicalista e anarco-comunista, lá no começo do século passado, eles têm posicionamentos diferentes em relação a como nós vamos chegar a uma sociedade libertária. Através dos seus jornais, eles questionavam as teorias diferentes e as práticas diferentes e discutiam isso aí. Ponto. Ponto. Por exemplo, quando tinha esses momentos muito aguerridos das greves ou de solidariedade, alguma coisa, nada disso era impedimento dessas pessoas se somarem e irem para cima do problema. Que já é uma coisa que entre nós hoje se torna meio difícil. Né? A gente briga, não quer mais, aí alguém fala assim, mas o grupo tal vai estar. Não, então é melhor a gente já não ir, porque o grupo tal vai estar, a pessoa tal vai estar, não vai ser legal. Sinal que talvez a gente não consiga ter sequer a mesma maturidade para superar essas coisas e avançar. Mas estou falando porque assim, está documentado, isso existe. Lá atrás, em 1900, quando eles estavam discutindo as diferentes teorias de anarco-sindicalistas e anarco-comunistas, né, um acreditando que o sindicato era a forma de organizar a sociedade futura como instrumento didático, como instrumento de preparação para essa sociedade futura, e os anarcos-comunistas dizendo assim, não, mas a luta no sindicato é uma luta muito econômica, é uma luta muito imediatista, de conquistas imediatas e coisa e tal. Porra, eles estavam lá debatendo, mas isso não os fez serem tão agressivos ao ponto, uns com os outros ao ponto de não conseguir superar esse tipo de coisa. Bom, eu sou de uma geração que chega no Centro de Cultura em 85, já falei isso aqui mais de uma vez, e eu acho que assim, é curioso, né? A primeira grande polêmica que eu vivenciei, e olha que no Centro de Cultura às vezes tinha as reuniões, e quem vocês não conheceram, conheceram, né? O Martins, um senhor da minha altura, e ele levantava o dedo e apontava assim e falava, mano, que as paredes tremiam. Bicho, terminava aquilo ali,
No dia seguinte, ou 5 minutos depois, a gente estava falando do livro lançado, jornal. Não tinha... fiquei magoado. Ai, não gostei de você. E a gente tinha coisas ali de quebrar o pau. Mas em 85 eu estou chegando no Centro de Cultura, o Centro de Cultura é refundado em 85, 86 eles que vêm de uma história muito anarco-sindicalistas criam os núcleos Procob. Em 87 Leonardo Morelli vai para a Europa, num congresso da AIT, sai do Brasil com uma carta dizendo que ele era um delegado observador, não tem poder de decisão nenhuma, chega lá, faz acordos, coisa e tal, pá, já contei essa história, dos 8.500 livros que ele trouxe em espanhol para o Brasil e que foi parar na Receita Federal para ser vendido para a fábrica fazer papel higiênico. Entre 8 e 10 títulos diferentes, né? Depois de alguns anos, isso mais ou menos 89, o Fanor Teran, que é um cara da Colômbia, está aqui no Brasil, é da gráfica onde o Fanor trabalhava que saíram os livros, e ele nos conta essa história. Por que eu comecei por aí? Porque em 88 os velhinhos já estavam... Em 86, 87 é engraçado isso, né? O Morelli quer ir, o grupo é contra, o Jaime defende que ele deve ir. Então tá, então vamos deixar ele ir como observador. Ele vende uma lambreta, uma vespa, não sei o nome, mas não tem dinheiro suficiente. O grupo é contra ele ir, mas o Jaime faz intercede por ele, o pessoal ajuda financeiramente e ele vai. Olha como que é também essa coisa da confiança, como às vezes a gente dá um tiro no pé, né? Que é uma coisa para a gente pensar dentro do movimento também, essas coisas que às vezes são muito rápidas e às vezes não são bem digeridas. Fez esse acordo, e aí em 88 ele leva uma galera lá, com todo respeito pelos punks, né, da época, mas leva uma galera lá numa assembleia, vota uma moção de que o núcleo Procob sai do Centro de Cultura e eles fundam um sindicato, praticamente 100 trabalhadores do próprio sindicato, vão lá para a Estação da Luz. E em 89 o Jaime, né, dá uma entrevista para o Metro News, uma matéria sem grandes polêmicas, né, perguntaram acho que algumas coisas, ele falou sobre o anarquismo, o voto nulo, o Bakunin, a colônia Sicília, e o repórter, igual a história da Tribuna, né, pega ali a conversa meio andando e já aproveita e fala do CACS, né, que é o Centro Acadêmico da PUC, que era autogestionário naquele período, e dos anarcopunks. Porra, aí o Leonardo Morelli vem num texto no Metro News, desqualificando tudo aquilo que o Jaime fala, eu falava para o Marculino, né, assim, a folha é um pouquinho maior, então acho que quando tirou cópia, não cortou um pedacinho. E eu falava assim, Marculino, tá faltando um pedaço aqui. Ah, mas não tem. Eu falava, porra, mano, o cara falou que a gente pratica anarquismo de 4 paredes estéreo. O cara falou que lá do Centro de Cultura tem os farrapos do anarquismo. E isso se refere aos velhinhos. Martins, naquela época, devia ter algo em torno de 70 e poucos anos. O Jaime já era um homem de 60 e poucos anos. E você vai chegar ao Carlo com 90, né, cara? Então, porra, você tem... Esses são os farrapos, né? Esses os caras que praticam o anarquismo de 4 paredes. Percebam que em São Paulo, para quem conhece o Metro News, é um jornal de puta circulação. Na época, os caras ficavam na porta das estações, você passava pegando um ou pegando 10, e entrava dentro do metrô, tinha em cima dos bancos. Então, tem uma grande circulação. O Jaime ficou muito mal com isso. E foi a primeira vez que eu vi essa coisa tão polêmica fora do círculo interno do movimento, de uma maneira escancarada, extremamente agressiva e ofensiva. Por isso, eu já disse aqui também, uma vez eu quis esfaquear o Leonardo Morelli, a minha ex-companheira não deixou, né? Ele era merecido. E eu, de vez em quando, falo para ela, se você tivesse deixado eu dar facada nele, pelo menos eu teria satisfação comigo de não me... Eu não me sentiria tão mal. Teve. Mas então, assim, percebam, né? Eu acho que
quando a gente vê as correspondências hoje em dia, a gente vê umas críticas, uns comentários às vezes meio negativos, mas está dentro da correspondência entre aquele círculo de pessoas. Quando você vai para um jornal de grande circulação e começa a meter o pau no outro, isso toma uma outra proporção. Numa época que eu estou falando do jornal porque não tem celular, alguns de nós nem telefone fixo temos, né? Pessoa que tem essa personalidade, que usa essa maneira de desqualificar o discurso do outro para se autovalorizar, né? E aí tem um momento da reportagem, no texto tem o link, aí é só bater o dedinho lá que dá para baixar o jornal. Aí de desqualificar o discurso do outro e se valorizar. Nós somos os anarquistas, nós estamos falando para as multidões de uma sociedade que está sendo construída nesse exato momento. E, porra, então os outros não são nada, né? Então começa, acho que, de certa forma, alguns problemas por aí. Os velhos tinham uma ética muito rigorosa. E eu acho que hoje, mais do que nunca, depois de muita cagada que eu fiz na minha vida, eles estavam muito certos assim, né? Então, a gente não recebe dinheiro do exterior, porque o dinheiro do exterior também é dinheiro de trabalhador. E aí, por que eu digo isso? Porque entre uma das críticas que se fazia era saber que ele recebia dinheiro do exterior sem prestar conta para ninguém. O resto do grupo não sabia que ele recebia esse dinheiro. Então havia uma apropriação, um roubo, né? Porque se vem para todos, mas eu guardo para mim, eu estou roubando os demais. Então como que é isso? E os velhos foram percebendo todas essas coisas, até a hora que fizeram um dossiê, mandaram para a IT e para a FAI, para todas as sessões. Esse dossiê existe num arquivo, a gente sabe que tem em São Paulo, mas a coisa fica por ali. Então, assim, mesmo na década de 90, no Centro de Cultura a gente teve uns palcos anarcopunk, eu causei algumas polêmicas com a somaterapia, que depois eu até sou obrigado a reconhecer que eu dei umas mancadas, fiz umas críticas indevidas ao Roberto Freire, eu não tenho problema em reconhecer isso. A própria COB, eu acho que eu fui bastante ríspido em alguns momentos, mas eu ficava mordido. O Leonardo escreveu em nome da UGT, só que ele escreveu pessoalmente. Ele não submeteu ao coletivo para que aprovasse aquilo. Isso palavras das pessoas que estavam na época. Aí depois, quando o Leonardo caiu em desgraça, o pessoal da COB, da UGT, não é o pessoal que está hoje, pelo menos a maioria deles, olha, eu não concordei com aquilo. Mano, eu sou assim, se me xingar de filha da puta no particular, pediu desculpa, tá de boa, mas se me xingar de filha da puta no público, tem que pedir desculpa em público, porque aí é desproporcional. Eu chego aqui, trato a pessoa mal, falo um monte dela em público e depois eu vou ali no ouvidinho, aí, mano, desculpa aí, acho que foi mal, eu me excedi. Não. Tem que ser proporcional. E eu ficava mordido porque eu falava assim, não, nunca teve uma carta de retratação da instituição com o Jaime e com o Centro de Cultura e com os velhinhos anarquistas. Nunca teve. Né? Então essas coisas elas vão me deixando bastante chateado. Ainda em 89, eu era representante dos professores na escola. Mano, nada mais na base do que representante de professor na escola. Você não tem poder de nada, você não manda nada, você vai para a Assembleia Regional levando aquilo que os colegas decidiram sobre as paralisações, tudo aquilo que é discutido ali. Só que eu cheguei em 89 e já conheci uma galera que era professor, meus ex-professores, e colegas meus de bairro de conhecimento, que também eram professores. Aí os caras falaram assim, pô, você podia sair representante regional. Falei, porra, legal, vamos lá. Não estou perdendo nada, não vou ganhar nada, né? Estou me envolvendo mais com o sindicato, com esse movimento, achei legal. Fui eleito a segunda pessoa mais votada na região. Pô, eu era representante regional, continuei trabalhando as mesmas horas, ganhando o mesmo salário, sem poder nenhum. A COB passa a escrever que o Centro de Cultura tinha lançado um candidato a presidente do sindicato da POSP. Porra, isso foi pro mundo inteiro, cara. Aí anos depois ainda eu ficava ouvindo gente falar assim, pô, você é candidato. Eu falava, caralho, mano, mas eu não tinha poder de porra nenhuma, eu ia na Assembleia Regional, como qualquer trabalhador do sindicato poderia ir. Depois daquilo até deixei de ser eleito e ia de bico na Assembleia Regional. A Assembleia Regional é o momento que reúne todos os representantes das várias subsedes e que discutem o que vai ser apresentado lá. Só que quando chega na hora da Assembleia também muda tudo.
Porque qualquer um que tiver lá levantar a mão e chegar lá no microfone pode defender a favor, contra, não tem né, não é que nem o sindicato quando eu era metalúrgico, que o Joaquinzão era o presidente, que ficaram os caras com um pedaço de pau na porta, na frente do caminhão. E quando a gente estava numa pá de punk, a gente fazia uma fileira, todo mundo abaixava a cabeça e a gente ia e arrebentava o negócio e corria. Aí alguém entrava lá, subia, eu quero falar, que senão a gente não chegava no caminhão. Então, assim, ainda é diferente nos professores, não sei se por quanto tempo, talvez um dia mude, mas naquele período era assim. Então, aí eu já comecei a sentir essa coisa, eu falei, pô, mano, sacanagem esse negócio, né? E no Centro de Cultura, os velhinhos eram tão afáveis e amáveis, e o Carlos costumava dizer que eles eram tão bonzinhos que até comprometia. O Carlos, junto com alguns outros companheiros, criaram uma editora e tinha uma gráfica, né? Aí um esperto resolveu vender o equipamento. Aí o Carlos achou que era legal dar um tiro no cara, porra, porque o cara, pô, roubou, catou o bagulho da gente, vendeu, e isso ele falou pra mim. Aí disse que o Jaime, o Martins, que já vem de uma personalidade diferente, é o deixa disso, né, não precisa nada disso, coisa e tal, pá. Então, assim, é complicado essa coisa, né, porque aí chega a COB lá em 93, 90 e alguma coisa, e pede o Centro de Cultura para fazer um congresso ou uma reunião. Porra, eu levantei a mão e falei, não, os caras falam mal pra caralho da gente aí agora há pouco, e agora a gente vai ceder o espaço para eles. E o Jaime defendeu que sim. Aí para ninguém ficar brigando, não, então deixa os caras virem fazer. Nenhum de nós foi. Nenhum de nós foi. Só que depois falaram para mim, ó, tem que pedir a ata lá, né? Porque eles fizeram um negócio aqui. Fui eu que dei azar de ter sido eu que escrevi o documento. Aí os caras respondem assim, eu não lembrava mais, acho que aconteceu mesmo. Pô, o cara manda a gente tomar no cu no meio de uma reunião e depois pede a cópia da ata do documento. E tinha sido eu que mandei eles tomar no cu, porque chegou um determinado momento e falei, vocês não vão se retratar? Não, então vai tomar no cu, mano. E virei as costas e falei, vou embora. Não tem mais nada a falar com esses caras, não. Numa reunião anterior, mas eu também esqueci, passei essa vergonha, né? Então tenho que aceitar que eu errei. Mas assim, complicado essa situação, né? Porque aí também assim, a gente fica tentando ser legal com os caras para ceder espaço para isso e aquilo, e as coisas do passado não são resolvidas. Em 2013, quando eles estiveram nos 80 anos do Centro de Cultura, foi, né? Porra, eles contaram a mesma história que eu estou contando de um outro ponto de vista completamente diferente. Não, o Leonardo não fez aquilo, o Fanor veio aqui, mas não foi bem assim, as coisas não eram desse jeito. Então, é muito chato quando as coisas não são, as pessoas não sentam e falam assim, olha, aconteceu isso, foi ruim, foi errado, foi desagradável. Vamos, né, colocar... E às vezes não é legal a gente discutir hoje, ter um problema e amanhã já querer resolver. Espera um tempinho, tenta sentar, conversar e resolver isso. Porque lá na frente, quando a gente retoma para tentar trocar ideia, a gente fica numa situação constrangedora. Uma porque não dá para ter confiança no outro. E a outra porque a gente está sempre se lembrando do passado. Parece brincadeira, né? Mas eu tatuei aqui, ó. Eu não guardo rancor, mas eu não tenho amnésia. Eu não tenho amnésia. E virou, mexeu, alguém me sacaneia, eu faço assim no braço, eu coço para a pessoa ver. Né, eu tento ter o coração tranquilo, para não morrer logo, pá. Mas também não vou dizer que o cara vai me tratar mal e eu vou ficar batendo palma para ele, dizendo que eu amo ele, porque não é bem assim. Bom, chega 2013, eleição, Dilma, o caralho, né? E aí uma galera no Facebook começa a escrever assim, o Nilton e o Antônio Carlos votaram na Dilma. Porra, mano, de onde os caras tiraram que a gente votou na Dilma se a gente nunca falou isso? E se o voto é secreto, né? Porque só faltava essa. Eu vou lá, voto na Dilma, fotografo eu mesmo votando na Dilma, coloco no Facebook e escrevo embaixo, eu sou anarquista. Pô, os caras vão me zoar, né, mano? Eu fiquei quieto. Aí eu falei, porra, até aí tudo bem. O Leonardo Morelli... Um grupo invadiu o Centro de Cultura, o Leonardo Morelli se auto-intitulou líder desse grupo que se dizia Black Bloc.
E eu fiquei chocado, eu falei, mas peraí, Black Bloc não usa máscara porque é anônimo? Aí tem um líder, aí o líder diz que estão usando o sítio para fazer treinamento, que tem armas e dinamite. Eu falei, não, o mundo enlouqueceu, porque se eu disser que tenho dinamite no bairro onde eu moro em frente à favela, eu tenho certeza que no outro dia os caras estão metendo o pé na minha porta, porque, pô, mano, eu tenho dinamite, cara. Não é, moro, não é bombinha, não é morteiro. Aí eu falei, aí os caras escreveram lá, né? Ah, invadir o sítio, eu tinha que invadir o centro de cultura também. Aí eu já me mordi, eu escrevi e falei, mano, seguinte, se invadir o centro de cultura, tô eu lá com o ferro na mão, vou meter bala em todo mundo. Eu falei, porra, mano, o que é isso? Agora o negócio é assim, é do movimento. Eu acho tão estranho esse negócio do movimento. Esses livros que estão aqui não são do movimento. Esses livros que estão aqui são representativos de uma determinada forma de pensamento, mas foram adquiridos ou recebidos por pessoas de um grupo, que fazem parte de um movimento, mas não é do movimento como se fosse de todo mundo. Isso quer dizer que quando esse grupo, se um dia espero que não acabar, ele tem um destino para esses livros. Então não é assim. Porque aí a gente começa a falar que é do movimento, como se o dinheiro que eu tenho no bolso eu trabalhei para ganhar fosse do movimento. Como se as coisas que eu estou trabalhando para construir fosse do movimento. Eu quero compartilhar com o movimento o máximo que eu puder. Mas não é assim. Então quando invadiram o sítio, não, o sítio é do movimento. Não, o sítio é uma associação registrada em cartório pelas pessoas que compraram e o mantiveram ao longo desses anos. E aí eu ainda escrevi para o pessoal do Centro de Cultura, eu falei assim, eu arrumo os ferros aqui, se alguém quiser ir lá para meter bala, a gente vai. Não, companheiro. Não, eu arrumo os meninos aqui, ninguém precisa ir. Os meninos vão e a gente mete... Não, companheiro. Eu falei, porra, mano, não é assim. Quer dizer que então, qualquer cara chega e mete o pé na porta da casa da gente, entra e joga a gente pra fora e fala, agora é meu. Porra, isso é o que o tráfico faz num monte de lugar. No bairro que eu moro, na favela, em frente à minha casa, o tráfico faz isso. Às vezes expulsa alguém, toma a casa do cara. Porra, então eu sou o mesmo que esse capitalista traficante.